Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgard e esse é o meu canal Diga Edgard. No vídeo de hoje eu quero fazer alguns comentários e também indicar para vocês a série documental Pacto Brutal, uma série que está disponível lá na HBO Max e que tem aí como objetivo principal contar de uma forma mais detalhada e também minuciosa como se deu o assassinato da atriz e também bailarina Daniela Pérez lá no ano de 1992. Além disso, a série, o documentário também se propõe aí a entender como foi o julgamento, como estão todas as pessoas envolvidas no caso, enfim, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, a Glória Pérez é a mãe da Daniela, ela é a maior autora de novelas que existe atualmente aqui no Brasil. E ela enfrentou esse drama, de perder a filha dela, que foi brutalmente assassinada pelo colega de trabalho, o ex-ator Guilherme de Pádua, e pela esposa dele, a Paula Tomás. Bom, o corpo da Daniela ele foi encontrado jogado no matagal, com dezenas de perfurações feito ali, por um objeto cortante e tudo mais. E pouco tempo depois, a polícia descobriu então que quem havia feito isso foi o Guilherme e a ex-esposa dele, a Paula. Bom, esse crime ele chocou o Brasil inteiro e desde então a Glória Pérez ela tenta fazer justiça pela filha, Porque os assassinos eles ficaram muito pouco tempo presos, 6 anos e alguma coisa. No entanto, o que eles fizeram depois de assassinar ela fisicamente foi tentar assassinar a reputação da Daniela. E isso a Glória Pérez ela tenta então promover justiça em cima disso desde lá de quando aconteceu o caso. Então toda essa história ela foi esmiuçada ali pela HBO Max em 5 episódios e cada episódio tem 1 hora de duração e a gente consegue acompanhar ali então como se deu todo esse caso e o desenrolar ali dos fatos. Eles se utilizam para isso de notícias de televisão, de rádio, de TV, enfim, de revista, jornal, e também de relatos ali dos colegas de trabalho, relatos da família, se utilizam de fotos e vídeos íntimos também da Daniela com a família dela, com os amigos, e também se utilizam do relato e depoimento muito importante dos profissionais de diversas áreas, seja de psiquiatra, investigador, da polícia e tudo mais, o que contribui de uma forma bastante interessante para a gente entender como se deu tudo isso. E eu acho que o grande objetivo dessa série documental é desconstruir toda a mentira que foi criada pela mídia, pelos assassinos e pelos advogados deles, e tentar então reconstruir a verdade. A verdade é uma só. A versão são muitas. Por quê? Porque uma das maiores mentiras que os assassinos inventaram foi que a Daniela Pérez, ela era apaixonada pelo Guilherme e que ela perseguia ele, e então por isso eles acabaram ali numa cena motivado por ciúmes, enfim, por inveja e tudo mais, acabaram cometendo o crime. Tudo isso cai por terra, a gente começa a entender então que o que se esconde por trás da motivação que levou esse crime é algo muito mais grave e muito mais cruel. A gente entende, ali ao acompanhar o relato da família, o relato da própria Daniela, das coisas que ela vivia na época, que ela era uma pessoa muito amorosa, que ela era uma pessoa muito leal ao marido dela também, que é o ator Raul Gazola na época. A própria mídia alimentou essas mentiras aí e tentou de alguma forma manchar a reputação da Daniela, e isso aí foi muito mais doloroso ainda para a Glória Pérez. Então acho que uma das propostas desse documentário é justamente tentar resgatar essa memória, tentar contar a verdade. Além da desconstrução das mentiras e a reconstrução da verdade, a série também ali ela tenta destrinchar e analisar de uma forma bastante interessante a personalidade tanto do Guilherme quanto da Paula. A gente consegue perceber o seguinte, o quanto eles são psicopatas, frios, tinham uma obsessão absurda por ela. A maldade deles, o ciúme, a inveja, o exibicionismo, o Guilherme ali parece ser uma pessoa que gostava muito da fama, que queria buscar a fama. E a gente entende também que existem várias motivações ali para o crime, Entre elas um pacto que eles fizeram, os dois, o Guilherme com a Paula, um pacto ali meio que demoníaco, porque vários elementos da cena do crime e também elementos que eles foram descobrindo ali ao longo da investigação deu a entender que foi um pacto demoníaco. Eles sacrificaram ela em nome do sucesso, talvez, em nome do sucesso deles, enfim.
mas também tinha muita inveja e ciúmes da Daniela Pérez por parte da Paula. E também tem a questão do seguinte, que o Guilherme estava completamente insatisfeito com o papel dele na novela de Corpo e Alma, que era uma novela escrita pela mãe da Daniela, a Glória. E os dois faziam um par romântico ali, e parece que ele estava insatisfeito com aquilo, e ele decidiu então pedir para Daniela conversar com a mãe dela, para tentar mudar o final da novela e tudo mais, e não dava certo, ele ficou com muito raiva dela então, e acabou fazendo isso. Bom, na minha opinião é o seguinte, infelizmente essa moça ela teve a infelicidade de cruzar o caminho dela com um casal de psicopatas. Inclusive tem uma psiquiatra, alguma pessoa ali que fala sobre saúde mental nesse documentário, que fala justamente isso, que quando um psicopata ele tá sozinho, né, ele tem menos força. No caso ali era um casal de psicopatas, então a brutalidade e a capacidade de fazer maldade para os outros era muito maior. E, infelizmente a Daniela Pérez cruzou então o caminho dela com eles. Eu gostei desse documentário, assim, porque ele me fez pensar sobre muitas coisas. Ele me fez pensar sobre como a justiça brasileira ela é falha, como ela realmente não pune como deve punir quem comete um crime. Ficou mais do que provado que os dois são assassinos, que os dois cometeram um crime terrível e os dois estão soltos aí vivendo a vida deles, né? Outra coisa que me fez entender também é como a mídia ela é traiçoeira, né? Como eles se aproveitam de qualquer informação ali e trabalham em cima dessa informação de uma forma mentirosa, de uma forma muito nojenta, para tentar se beneficiar e conseguir a atenção das pessoas. Fora que a gente vê ali no documentário como o ser humano tem um lado podre, né? Como as pessoas ainda defendem, como tem gente que defende esse casal, como teve gente que quando eles estavam presos mandavam cartas para eles com declaração de amor, enfim, defendia eles. Gente, assistindo isso vocês vão entender o que eu tô querendo dizer para vocês, assim, ao mesmo tempo que eles fazem todo esse... ao mesmo tempo que a gente consegue entender a podridão desses dois assassinos, a gente também consegue entender a podridão do ser humano, sabe? Quando o ser humano ele quer se beneficiar de alguma coisa, quando ele quer tirar vantagem de alguma coisa. É um documentário triste, né? Afinal a gente tá falando de uma pessoa ali que perdeu a vida de uma forma muito... de uma pessoa que foi assassinada ali de uma forma muito cruel, mas também tem algumas partes bonitas porque a gente vê como o amor pela Daniela ainda sobrevive, sabe? O amor principalmente da mãe, o amor do ex-marido, o amor da família dela ainda é muito forte, isso 30 anos depois do caso. A Daniela fica muito claro ali que ela era uma menina muito delicada, uma menina muito educada, uma menina muito talentosa, sabe? Ela tinha um futuro brilhante pela frente e infelizmente teve aí a sua vida interrompida, né? Pela maldade desses dois bandidos, no caso, né? Bom, espero que eu tenha conseguido passar aqui a minha mensagem para vocês, né? De uma forma um pouco mais clara. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, você também deixe o seu comentário. Se você quiser receber mais vídeos assim como esse, você pode também se inscrever aqui no meu canal. E recentemente eu lancei o meu primeiro livro, Benício, Memórias de um Popstar. Ele está disponível apenas em formato digital lá na Amazon. Você vai poder, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo falando mais sobre a história desse jovem que sonhava em ser um cantor famoso, que sonhava em ser um cantor de sucesso, e para isso ele conta com a ajuda de um empresário chamado Adriano e os dois vão tentar construir a carreira do Benício do zero. Bom, essa história ele tem romance, tem conflitos, tem humor, enfim, tem várias coisas nessa história. Uma história que faz aí ser um livro muito bom, um livro fantástico. Eu sou suspeito para falar, mas eu vou dizer o seguinte, não é por nada não, mas o livro tá muito bom, gente. Benício, Memórias de um Popstar. De qualquer forma, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.